Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Perplexos. Eu sou o pastor Issan, tá aqui o pastor Enoque Nazari e hoje o assunto que nós vamos tratar aqui é sobre a política na igreja, sobre o voto em que às vezes na igreja é pressionado, esse voto ele é ali é quase que obrigado pela opção, né, do pastor, de algum líder ali. Isso é de Deus, não é de Deus? Pastor Enoque, vamos lá. Já vou jogar o pastor Enoque. Pera, deixa eu cumprir graça e paz. Jesus é good. Pera aí, rapaz. Vai, fala aí. Já falei. Já falei, vamos lá. Manda. Pastor Enoque, vamos lá. Pergunta básica. Política e religião. Mistura ou não mistura? Anda junto ou anda separado? Mas já começa assim, rapaz. Pastor, meu brother, o que é religião, o que é política? Coisas importantes na sociedade, para a vida humana. Agora, o problema são os exageros, o problema são os descontroles, os problemas são quando essas linhas cruzam de uma certa forma que vira uma opressão e que nada tem a ver com as escrituras sagradas. Você aqui falou no outro programa, eu sou um ferrenho, como é que é? Detentor da Bíblia. Da Bíblia. O que tá na Bíblia a gente faz, o que não tá a gente não faz. Então tem muita coisa que não tá na Bíblia não e o pessoal tá fazendo. Tipo, meu brother, a gente recebeu a bênção de poder votar nos nossos candidatos. O senhor acha que é uma bênção? Não. Não, eu pergunto por quê. Às vezes os candidatos que a gente escolhe são muito ruins, né? Então, às vezes eu me questiono sobre isso. E tem mais sobre uma questão também, sobre a escolha. Por quê? Não, deixa o senhor terminar, que senão eu vou partir para outro assunto, não vai dar certo. Vai, termina então vamos lá, aí. Na minha visão é uma bênção, você ter o direito de voto, tá? E também, por exemplo, dentre vários modelos aí, a democracia também é uma bênção. Também é uma bênção. Por quê? Justamente que a gente pode falar, a gente pode até protestar. E escolher? A gente pode também escolher. Ué, mas a Bíblia não diz que quem escolhe é Deus? Já vem ele. E aí, como é que a gente explica isso agora pro povo? Já vem, vamos explicar. É Deus que escolhe ou é o povo que vota? Como é que é isso? Então, meu brother, mas vamos lá. Vamos analisar, né? Então, no tempo bíblico, tinha os seus modelos, tá? Tinha os seus modelos, tá? Por exemplo, até de casamento. Casamento arranjado. Sim. E hoje? Tem lugar que tem ainda. Não, pra gente. Não é arranjado. Não é arranjado. Então, quer dizer, no período bíblico, então o povo não tinha o direito de voto como nós temos hoje. Não é isso? Agora, uma vez, por exemplo, igual o futebol, vamos trazer aqui para minha praia. Uma vez o camarada falou o seguinte: Deus não tem nada a ver com futebol, mas Deus tem a ver com as pessoas. E pessoas, algumas jogam futebol. Então pode ser, né, que venha falar, não, Deus não tem nada a ver com a eleição, mas Deus tem a ver com as pessoas. E as pessoas aqui no Brasil podem votar. Então existe uma interação. Existe um relacionamento. E para mim, isto é bom. Sim, mas o senhor não respondeu o que eu perguntei. Tá falando bonito, mas não me respondeu, pô. Palhaçada. Romanos capítulo 13, os crentes adoram falar isso e tudo mais. Tem até a gente falou pessoal, aqui, a gente falou. Tem um pessoal aí reinterpretando a Bíblia, dizendo que não é bem assim, pererê, aquela coisa toda. Romanos capítulo 13 diz que toda autoridade é instituída por Deus. E não é só Romanos 13. Toda a Bíblia diz isso com clareza. Não há margem para pensar outra coisa. O pessoal viaja na maionese, mas não tem. Mas hoje, o político, a autoridade, é escolhido pelo voto.
Então, como é que entra? O que mudou? A Bíblia mudou? Deus levantou um novo apóstolo para dizer que agora não é mais ele, agora é o voto? Como é que funciona isso, pastor? Explica pra gente aí, porque eu tô confuso. Não, mas eu vou pedir a tua ajuda para explicar. Aí, seu Luiz, pedir a sua ajuda para explicar. Então vamos lá. Sim. Agora, é ou não é uma bênção a gente poder votar? É. E outra, eu não posso ser iluminado justamente e participar dessa eleição de um candidato que Deus quer? Eu não posso ser inspirado no voto? Eu não posso ser inspirado em participar da eleição e o candidato vir? Então Deus continua escolhendo através do voto. Através das pessoas. Entendi. Através das pessoas. Entendi. Porque, a questão que a gente está levando aqui hoje Sim. é o seguinte. É a questão sobre se existe legalidade bíblica para que pastores e líderes religiosos eles espiritualizem o voto. Porque, de fato, não há. O voto é um direito civil. Sim. Todo cidadão tem um direito ao voto. Sim. Né? Você participa da escolha daquela autoridade. Sim. E o que acontece hoje são que muitos pastores religiosos, né, que a gente fala assim sobre pastor porque a gente está aqui, nós somos pastores. Mas muitos pastores, eles tornaram o voto um assunto espiritual e um assunto interno da igreja. Que se não fizer, está errado. Deixa eu perguntar pro senhor. Não só espiritual, como guerra espiritual. Guerra espiritual. Deixa eu fazer outra pergunta. Ah, meu pai. O pastor pode forçar o membro a votar no candidato dele? Sim. Rapaz, ou não? Ele não pode forçar nada. Cara. Mas ele força. Sim. Não, infelizmente, rapaz, eu voto pela causa de Deus. Que aí invoca Deus. O que é o voto pela causa de Deus? Voto pela causa de Deus, que o pastor entende, tá? Que foi iluminado, foi inspirado a indicar este candidato. E se a congregação, quer dizer, a membresia, tá, respeita esse pastor como homem de Deus, então vai seguir a indicação dele. E se não votar segundo a indicação do pastor, tá errado. É um rebelde. É uma pessoa que deve ser excomungada. Entendeu? Não votar no candidato que o pastor mandou votar é pecado? Não é pecado, mas muitas congregações, muitos meios, muitas denominações, muitas igrejas locais, né, vão tratar desta forma. Tipo assim, se não votar no candidato do pastor, tá pecando. Datão, Abirão, como é? Coré, Datão, Abirão, é um Absalão, é a praga ruim do Egito. Acusa o cara de ingrato, de rebelde, não é isso? Sim. De que não está em comunhão com a igreja. E eu penso assim, às vezes o pastor lá escolhe um candidato, e aí o candidato que ele fala que é o de Deus. Não é assim? Ele sempre diz, né? O candidato é o de Deus. Né? E aí o candidato, ele coloca às vezes no púlpito, que isso é um absurdo. Né? Você colocar os políticos lá no altar, apresentar para a igreja, orar por eles, é legal, porque a igreja tem que fazer parte, que são pessoas. Ok. Agora, você dizer que esse é de Deus e o outro não é, um é de Deus e o outro é do diabo. Mas e quando? Porque eu já passei por isso muitas vezes, eleição após eleição na igreja. Que o pastor apresentava o candidato de Deus e o candidato do pastor, que era o de Deus, depois era vítima não, era causa de um escândalo de corrupção. E aí, o que houve então? O pastor falhou na profecia? O pastor não... Como assim? Deus escolheu errado? Você entendeu o absurdo? Eu vi uma vez, brother, o candidato da preferência do pastor, da indicação do pastor, aí deu ruim para ele quando ganhou, porque ele foi preso. Sabe? Só que teve uma ovelha que escreveu, foi para a mídia social, fez uma crítica a este candidato. E esse brother foi chamado a atenção pelo pastor.
Foi chamada a atenção pelo pastor. Só que o tempo mostrou, né, que esse brother estava certo e o pastor estava errado, pô. O pastor estava errado. E uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, Deus nos levantou para pregar o evangelho. A causa da igreja é Jesus. Levar o Senhor Jesus Cristo aos corações. O nosso brother Tiago Mota, que está lá na Espanha, ele fala, poxa, a gente é como um GPS, pô, sabe? Levar as pessoas na direção certa, que é o Senhor Jesus, o destino certo, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja começou a abraçar várias causas, e dentre essa a política, e invoca justamente o voto pela causa de Deus. E muitas das vezes, eu sei menos de política do que um membro. Tem membro que, de repente, eu tenho que parar e ouvi-lo. Ele vai me dar aula de ciência política. Ele vai saber, de repente, ele transita no meio político e sabe coisas que eu não sei. Então eu tenho que ficar com a pregação do evangelho, eu tenho que ficar com a edificação da igreja. E muitas das vezes a gente invade território aí terrível e apanha. E historicamente já ficou registrado que John Wesley, o grande homem de Deus, que Deus se serviu dele, nossa, a gente como igreja agradece, mas ele fez uma escolha política que também, com o tempo, mostrou que ele errou, ele foi infeliz. Então, o pastor impondo e outra, invocando Deus para isso, e quem não acompanha o pastor execrado, isso aí é terrível, meu brother. Então, vamos lá. Meu Deus. Voto não é um assunto espiritual. Voto é um direito. É um direito. É um assunto civil. Civil. Não é um assunto espiritual. O problema é espiritualizar aquilo que não é espiritual. Aí é que dá errado. Porque quando o pastor ele fala assim, não, porque o voto é a causa de Deus. E aí depois o candidato que você disse que era o de Deus, ele tomou atitudes que provam que ele era do diabo. Sim. E aí, como é que fica esse assunto agora? O que o pastor ele vai falar? Ele não vai falar. Mas como não vai falar? Ele tem que dar uma satisfação que ele escolheu errado. Meu brother. Tem que ser honesto. Meu brother, muitas das... a gente não falou da teoria aqui, da teologia do domínio. Muitas das vezes as ovelhas estão tão dominadas pelo narcisista, pelo um líder, sabe? Que é o seguinte, brother, o cara tem um projeto e quer as pessoas para servirem o projeto dele. Não é o projeto para servir as pessoas. Tu tá entendendo? Então, a pessoa fica cego de uma tal maneira que a pessoa não pensa mais. A pessoa não sente mais. Sabe, a pessoa só vai seguir o líder. Tipo, entre Jesus e essa pessoa está o líder. Isso é terrível, meu brother. Então a pessoa não vai mais raciocinar, a pessoa não vai procurar saber, não vai, quer a comida pronta. Rapaz, esse negócio, tipo, eu vou ler, depois te conto, isso não dá certo, cara. Deixa que eu escolho, que eu faço melhor do que você, isso daí é terrível, rapaz. A pessoa abrindo mão, sabe, daquilo que Deus nos deu, rapaz, essa liberdade em Cristo. Isso é terrível, a gente só é escravo de Jesus. Exatamente. Mas o que a gente está vendo aí é uma guerra. A gente estava lendo uma matéria, quer dizer, na eleição passada, quer dizer, a polarização. A gente sabe que tem, de repente, algo positivo, né, nessas questões, mas houve esse exagero e daqui a pouco guerra, um dando tiro no outro, tiro dentro da igreja. Porque um membro ali abraçou, né, uma posição política e o outro abraçou outra. Aí daqui a pouco dois irmãos, quer dizer, batizados, receberam a água do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí estava um tentando matar o outro, um dando tiro no outro. Mas é porque irmão briga, né, pastor? Normal. Mas ele é filho único. Mas olha lá, é igualzinho, é tudo crente de Jesus mesmo. Porque Jesus ensinou, bate numa face, faz o quê? Da outra, reescrever a Bíblia, bate numa face e toma um tiro, né? Agora, rapaz, como é que os caras dão um tiro dentro da igreja? Meu Deus! Por causa de candidato político. Olha onde a gente chegou. Essa igreja, deixa eu perguntar uma coisa pro senhor, essa igreja é de Deus?
Não pode ser de Deus, pô. Deus não pode estar ali. Você não tem justificativo para dar um tiro em ninguém. Por nada. Um irmão não faz isso. Por causa de voto. Por causa de voto. Por diferença. Por causa de voto. Sim. Você entendeu? Isso não Vou até tem tomar como um café. gente... Isso não tem como a gente não falar que é culpa de uma liderança religiosa que quer tutelar, escravizar até a opinião das pessoas. E fica enfurnando na cabeça das pessoas que tem o de Deus e tem o do diabo. Tem um que é bom e o outro que é ruim. Entendeu o mal desse troço? Porque olha só, se esse aqui é de Deus, o outro é de quem? Do diabo. Entendeu? Só que é um sistema do mundo. Sim. E se o crente, ele confia na Bíblia, ele sabe que quem vai colocar a autoridade sentada na cadeira é Deus. De um jeito ou de outro. Quem decide é Deus. É ele que levanta e abate, ele que dá a vida e tira, ele que enriquece e empobrece. Não é verdade? Dá uma voltinha lá em Daniel pra ver. No livro de Daniel. Deixa eu só perguntar uma coisa pro senhor. Eu tive me recordo que nas últimas eleições teve um episódio absurdo. Alguns episódios absurdos, né? Um não, foram mais. De um pastor que eu me lembro, que eu até coloquei isso na minha rede social, que esses caras são tão doidos, eles são tão cheios de si, a vaidade é tão grande que eles colocam na transmissão do culto ao vivo. Pra todo mundo ver mesmo, né? Como se fosse algo normal. Sim. Esse pastor proibindo as pessoas de tomar santa ceia por causa de voto. Que não estavam votando no candidato que o pastor queria. E ele fala assim, quem não votar no candidato que eu quero, que era o candidato Y lá, não deve tomar santa ceia. Meu brother. Aí deixa eu perguntar pro senhor, pastor pode expulsar membro de igreja? Pode impedir de tomar santa ceia porque não vota no candidato do pastor? Porque a santa ceia é para fazer memória de Cristo. É a carne e o sangue de Cristo. É a carne e o sangue de Cristo ou é a carne e o sangue do pastor? É a carne e o sangue do pastor. Aí. Porque quem tinha que proibir era Cristo, não era o pastor. Mas, meu brother, o pessoal está fazendo da congregação uma extensão de si. Sabe, uma extensão de si. E isso daí tá ficando perigoso. Tipo assim, a voz do pastor é a voz de Deus. Entendeu? A voz do pastor é a voz de Deus. Isso é perigoso demais. O pessoal não está trabalhando o discipulado onde Jesus é a nossa referência. Jesus é o nosso guia. Jesus é o bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas, mas as pessoas estão fazendo cópias deles. E outra, justamente criando um reino aqui que não é o reino de Deus. E ali agindo, sabe, como ditador do mais terrível. E muitas das vezes quer fazer críticas a modelos políticos e pratica aquilo que está acusando. Agora você imagina, a Santa Ceia, seu Luiz, é um ato de culto o mais especial para nós, juntamente com o batismo, é algo assim tremendo que o Senhor Jesus Cristo instituiu. Apóstolo Paulo, quando vai escrever aos irmãos coríntios, justamente para consertar, acertar uma reforma ali, porque eles estavam relaxados com o princípio da Santa Ceia, ele, no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, ele fala, porque eu recebi do Senhor. Sabe, ele recebeu aquilo de Jesus. Então a Santa Ceia é algo tremendo. E a gente fala de unidade. Ali é justamente da nossa unidade em Cristo. Da nossa unidade no amor de Cristo, na alegria de Cristo, na paz de Cristo, na longanimidade de Cristo, na benignidade de Cristo, na bondade de Cristo, na fidelidade de Cristo, na mansidão, no domínio próprio de Cristo. Mas olha o que estão fazendo com a igreja do Senhor. Olha, colocando a política, colocando os seus interesses. E normalmente esses pastores empoderados, porque tem um número de membros, o rebanho é grande, então vai conversar com líderes políticos, vão acertar acordos ali e justamente vão ser ouvidos, e esses pastores por causa do número de membros. Os membros sendo usados
E aí, muitas das vezes, indicam candidato. Esse aqui é pela causa de Deus. Aí o camarada agora, na hora de votar, aí vota segundo partido. Aí justamente, tipo, ué, e agora? Ele não era candidato da causa de Deus, mas agora ele tá votando justamente com o partido. Mesmo que aquilo dali seja contra o pensamento da congregação, que de repente olha para a Bíblia e fala assim, não, isso aí não tem nada a ver conosco. Aí olha que perigo, mas por quê? Querem status, querem poder, querem influenciar na política, mas não é uma influência cristã, é uma influência pessoal. E isso tem ganhos. Muitas das vezes vai acertar, não, se você ganhar, quer dizer, a secretaria é nossa. Se acertar, isso aqui é tudo nosso. E muitas das vezes, o que acontece? O membro, a ovelha, a simples ovelha, não está sabendo disso e está sendo usado como massa de manobra. E deixar claro que não há problema algum o pastor se envolver no processo eleitoral. O pastor é um cidadão com direitos e deveres, como qualquer outra pessoa. Não, as pessoas vão me ver, de repente, com uma foto. Não tem problema o nenhum. Meu candidato, que eu acredito nele, eu vou votar. Não é isso que estamos falando aqui. O que a gente está falando é quando o pastor ele transfere para a igreja enquanto instituição a responsabilidade de determinar o voto das pessoas. Sim. Porque, biblicamente falando, a igreja ela não toma lado no processo da escolha da autoridade. Isso é bíblico. Jesus, o tempo todo que ele ficou aqui, ele não se envolveu em assuntos seculares. Como que subia rei, como que descia rei, como que eles governavam, como eram corruptos, honestos. Jesus não estava nem aí. A missão era salvar pessoas. Era transformar o ser humano em algo melhor. Os apóstolos, a mesma coisa. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago. A carta de Judas defende totalmente a autoridade. Sim. Independente. Pedro ainda fala assim, ó, sendo ela boa ou má. A autoridade tem que ser respeitada e foi levantada por Deus. Olha só, quem não sabe, eles falavam isso no contexto de perseguição da igreja. Eles faziam isso para que os cristãos não se levantassem contra as autoridades e morressem por nada. Por quê? Tu tem um ditador ali, tu se levanta contra ele, ele vai para cima de você, é natural, na intenção de proteger os irmãos cristãos, dizendo o seguinte, essas coisas são assim hoje, amanhã elas vão mudar, mas isso é um processo secular. O mundo é assim. Sim. Hoje as pessoas espiritualizam o assunto. Os pastores hoje dizem que o assunto é um assunto espiritual totalmente. E querem tutelar o voto dos irmãos. Deixa eu perguntar para o senhor. O voto é um assunto espiritual, pastor? Olha como que muda, né? Depois dessa aula aqui que o brother tá dando, entendeu? Agora, eu sou uma pessoa espiritual. Não, então, pastor, eu vou falar aqui que o pessoal tá assistindo aqui. Cadê a câmera? Aquela ali. O voto é ou não é um assunto espiritual? Então deixa eu colocar pra ti, brother. Eu sou um ser espiritual. E meu voto vai refletir a pessoa espiritual que eu sou. Então, o meu voto vai refletir a minha fé, entendeu? Agora, eu posso ser enganado. Eu posso acreditar numa pessoa errada. Eu posso, justamente, ser traído. Deixa eu só fazer aqui agora um breve comentário. Jesus disse que aquele que tropeça num tio da lei, tropeça em toda a lei. Quando a gente avalia as opções de candidatos, a gente não acha ninguém que não tenha tropeçado num tio sequer da lei. Não, pô. Se fosse votar em alguém perfeito, era só Jesus que a gente ia votar. Então, como que você hoje escolhe o candidato de Deus? Como é que é esse negócio, pastor? Existe o candidato de Deus, pastor? Meu brother. Não, mas sem dar voltas. Sem dar volta. Sem dar volta. Você está ajudando. Todos nós. Quem está nos assistindo vai refletir. Vai refletir o que você está falando. Entendeu? Então, humildemente... Ele tá enrolando e não responde,
Meu Deus! Aí o que acontece? Acabar o podcast então, aí não fala. Então a gente vai ter... Faz a pergunta de novo. Existe o candidato de Deus? O candidato o quê? De Deus. Não, existe o meu candidato. Não existe o de Deus. Não existe de Deus. Existe o meu candidato. Agora a segunda que o senhor fugiu. Fugi agora não, agora eu respondi. O voto é um assunto espiritual? Não, o voto não é assunto espiritual. Agora, pessoas espirituais votam. A Rebeca assistindo ali aflita. Tá orando ali, ajuda o meu marido. Tá vermelho. Quem respondeu foi ele. Vamos lá. Então vamos lá. Mas vem cá, você concorda ou não com isso? Olha aqui. Com o quê? Quer dizer, pessoas espirituais votam. Não, e justamente o voto vai refletir. Eu concordo que é uma grande bobagem a pessoa dizer que um candidato X é o de Deus e o Y é do diabo. Porque Jesus ele foi bem claro em mostrar para nós que o sistema do mundo já é no maligno totalmente. Do início ao fim, de cima a baixo. Todo mundo já no maligno. E o sistema de governança do mundo é do diabo. Isso é bíblico, é só ler a Bíblia. Então, tanto faz, A ou B. Você entendeu? Eu tô falando aqui para todo mundo ver, tanto faz. O problema é que o crente, ele fica espiritualizando um troço que não é espiritual. O voto. Você entendeu? Não, olha só, eu vou falar aqui agora de Mas, por exemplo, dentro do sistema, não tem pessoas de Deus que justamente vai... Pastor, deixa eu te fazer vai justamente levar, entendeu? Então, a palavra de Deus que justamente o domina, a palavra de Deus que o guia, a palavra de Deus que é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Deixa eu falar aqui Aí, por exemplo, olha só, agentes políticos, né, que sem dúvida serviram a Deus e serviram, não tem como não servir a Deus e servir o ser humano fazendo o bem. Sim. Então, por exemplo, o Wilberforce, é aquele parlamentar inglês que lutou contra a escravidão. Ele era um agente político. E olha como que a política ela é uma ferramenta transformadora. Se uma pessoa ali, um líder ali, um parlamentar ali, quer dizer, ele serve a Deus e mostra que serve a Deus porque está servindo o próximo para o bem. Entendeu? Olha como que isso... mesmo num sistema caído, num sistema corrompido, mas tem pessoas que justamente vai ser do bem e vai lutar contra o mal ali. Então, olha só, deixa eu falar e vai ter ganhos. Então, deixa eu falar um negócio aqui. Isso que eu vou falar aqui é um pouquinho polêmico, tá? Tu só tá falando coisa polêmica. Não vem, não. Verdade. Então, olha só. Quando eu tô falando assim, eu vou aqui ser claro no contexto do Brasil. Tá? Sim. Brasil hoje está polarizado, esquerda e direita, né? Aí o pessoal da direita diz que o pessoal da esquerda é do mal, isso e aquilo outro. O pessoal da esquerda diz que o pessoal da direita é do mal também, não é isso? Sim. Só enxerga o defeito do outro, mas não enxerga o defeito nos seus. Mas eu vou entrar aqui num contexto nosso cristão de igreja, tá? Para nós, o pecado não é só a questão moral de costume. Sim. Porque tem candidato que sobe no púlpito da igreja, que é apresentado como de Deus, que tem aquele pano que cobre ele todinho, todo certinho, mas ele tá em adultério, ele desvia dinheiro, ele bota empresa de fachada com laranja. A gente sabe que isso é comum. É um idólatra. Aí eu vou perguntar pro senhor, tem o de Deus, pastor, aí? Não, o problema... Você entendeu? Cadê o candidato de Deus, pelo amor de Deus? Não tem. O problema é que muitas vezes vão selecionar pelo pecado que dá mais ibope e o pecado que dá menos ibope. Então isso responde que não tem de Deus. Agora o pessoal que tá ouvindo aí, que é candidato aí, que achava que era de Deus, como que fica? Tem um pessoal nos assistindo aí. Mas se o cara é candidato, tá assistindo a gente, e ele é adúltero, ele não é de Deus, pô? Como é que é de Deus? Se ele é mentiroso, se ele tá mentindo pra ganhar voto, também não é o de Deus. Você concorda que não é?
Não pode ser o de Deus. E não importa se ele bota terno, se vai na igreja, se tem Bíblia debaixo do braço, é do diabo. Às vezes a gente está pregando... Agora, como que Ciro era um idólatra? Isaías 45, Deus o chama de meu servo. Não é sobre esse processo que a gente está falando aqui. Não, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, agora eu joguei pra ti, não vem esquivar não. Pula aí. O que a gente tá falando... Como que pode a pessoa ser imperfeita, isso, aquilo, outro, mas servir a vontade de Deus? O que a gente tá falando aqui é sobre o processo, hoje, de espiritualizar o voto por um candidato ser de Deus ou outro não. Sim. É isso que a gente tá falando aqui. Ciro era um rei que Deus colocou lá, como então, todas as autoridades Deus coloca lá. Ou todo mundo é de Deus ou todo mundo é do diabo? Não. Não dá para selecionar. Não, o problema hoje é que escolhe o candidato como sendo de Deus. Como que fala? Que o candidato de Deus, ele não tem defeitos, ele não erra. Esse aqui é de... Porque quando você fala que o cara é de Deus, é que o cara é certinho, é correto. Entendi. Isso é baboseira, porque não é. Você tá entendendo? Sim. Não é correto. E aí, quando a gente fica com esse negócio de espiritualizar, o voto pela causa de Deus. É bonito falar esse negócio, né? O voto pela causa. Parece até coisa de cruzada, que a gente vai lá tomar Jerusalém, né? Jihad. Não é? Jihad. Guerra Santa. A Guerra Santa, voto pela causa de Deus. Não existe esse voto. Isso é mentira, pastor. Faz isso não. Isso é mentira, pastor. Então eu estive enganado. O voto... Aí eu consigo que vai falar. Eu estive enganado. O voto... Que eu levei as pessoas, rapaz, a votar pela causa de Deus, rapaz. Voto. Eu abracei isso. Então tem que pedir perdão. Depois vai responder aí com Deus. Aí o outro ali tem que pedir perdão. Não. Porque, olha só, o voto, as pessoas têm que ir lá e depositar segundo as suas expectativas. Segundo aquilo que elas desejam para si, para sua cidade, para a sociedade, para o seu país. Não tem essa coisa de espiritualizar. Entendeu? Você tem opções de candidatos. O que você quer para o seu país? O que você quer para a sua cidade? É isso aqui? E às vezes o voto é um negócio tão material, que para prova de que não é espiritual, que você não escolhe o melhor. Você escolhe o menos pior. O menos pior, né? Não é verdade? Isso é a prova de que não é espiritual. Mas o menos pior não é ruim? Mas você só tem opções daquele jeito, então você vai fazer o quê? Você entendeu? Então, isso é a prova de que não pode ser espiritual. Porque se fosse espiritual, ia ter o de Deus, pô. Ele falando isso aqui, eu até me arrepio, rapaz. Eu vi, tipo assim, o pai era candidato, o brother trabalhador, mano. Vote em mim. Não, olha só, o pai trabalhador mesmo na comunidade, o camarada, sabe, que merecia ser um representante, tá? Numa casa de vereança. E o filho dele pertencia a uma igreja. Aí o pastor lançou a causa pelo voto de Deus. Quer dizer, ele não podia votar no pai dele. Ele tinha que votar no candidato que o pastor indicou, levantou como representante da causa de Deus. O senhor testemunhou isso? Testemunhei. E é triste. Eu vivo nesse programa pedindo perdão. Vamos parar de transmitir esse troço, cara? Caraca. Caramba, pastor. Triste, mas é sério. Um filho não votou no pai, pastor. E não foi uma vez só não, rapaz. Que isso, gente? Não foi só uma vez não, rapaz. Não foi só uma vez não. E o pai era uma pessoa boa pra comunidade? O quê? Esse homem tinha que ser um representante. Tinha que ser um representante, sem dúvida. Sem dúvida. E agora, o que a gente faz com o pastor Enoque? Perdoa, né? Me perdoa, poxa. Graças a Deus, rapaz, a gente viver e para mudar, sabe, sair da caverna de Platão, aceite só ser dominado pelo Espírito de Deus. Sabe, que glorifica o Senhor Jesus e nos guia toda a verdade que é o Senhor Jesus Cristo. E Jesus nos leva ao Pai das luzes. Não, o senhor sabe uma coisa de doido? Porque assim, sim. Às vezes quem ouvir a gente aqui pode estar achando que está pregando rebeldia. Isso é... Nós estamos aqui combatendo excesso. Não, tu é excesso. rebelde, mas não prega, não.
Nós estamos combatendo excessos, as arbitrariedades, as distorções, né? Porque são muitas hoje em dia no nosso segmento religioso, que é a igreja evangélica, né? E quando a gente fala sobre as distorções, é isso que a gente está combatendo aqui. A gente está dizendo, não existe o voto pela causa de Deus. Hoje não existe. Porque o sistema é esse aí. E a gente vê que, às vezes, a escolha do pastor, a opressão que o pastor faz, o pastor, ele coage as pessoas a votar no candidato dele. Ou seja, não é o candidato de Deus, é o candidato do pastor. E isso é um erro muito grande. E a gente pensa assim, a Bíblia ensina para nós que nós fomos libertos. Né? E que em Cristo vivemos essa liberdade. Ou seja, éramos escravos do pecado, nós seguíamos orientações de vícios, de desejos, de prazeres, da nossa concupiscência e andávamos por isso. Cristo nos liberta disso. Agora nós só estamos amarrados em Cristo. Nada mais. Aleluia! Aí a gente sai do mundo, deixa de ser escravo lá fora e vem ser escravo aqui dentro da igreja. Mas você entendeu? Que a gente não tem liberdade nem para exercer um direito civil, que é o voto. A ponto de que eu entrei aqui por causa de Cristo, não foi por causa do pastor. O Espírito Santo traz a pessoa para dentro da igreja. Aí a pessoa não vota no candidato do pastor, o pastor expulsa ela da igreja. Isso é normal? Não pode ser normal, pastor. Não! Aí deixa eu lhe perguntar uma coisa. Meu Deus, vem pergunta. O pastor que tira um membro da igreja, que proíbe de fazer de tomar Santa Ceia, por causa de voto em político, esse pastor é de Deus? Meu brother, deixou de ser. Saiu bem agora, saiu melhor agora, ele gostou. Deixou de ser. Meu brother, ele morre, e é muito importante. E é importante, meu brother. Pastora Rebeca, vai sair o nome dela no podcast. A gente tá rindo, mas a coisa é séria, Queijinho. Meu brother, é importante a gente trazer esse assunto aqui, sabe? Trazer esse assunto justamente para pessoas que estão nos assistindo não aceitar mais essa dominação. Não aceitar mais. Isso não é ser rebelde. Nem sempre pessoas que são expulsas, entendeu? De um endereço aonde a igreja se reúne, essa pessoa foi expulsa do céu. Você sabe que já excluíram, e às vezes exclui, sabe, membros porque cortou a franjinha. Sabe, exclui membros porque foi jogar bola. Exclui membros por um montão de outras coisas aí que não tem nada a ver com o pecado. Então agora você vê, meu brother, que até a gente pode trazer esse assunto, um outro podcast. Aí a gente vê muitas das vezes a pessoa ferida, a pessoa machucada e a população de desigrejado crescendo. Muita coisa, cresce muito. Entendeu? Cresce e antes, quando eu sabia que uma pessoa era desigrejada, eu já na mesma hora, né, sentava na cadeira de Moisés com um cajado na mão, já pensava dar uma cajadada. Como que tu vai fazer um negócio desse, rapaz? Você é um rebelde, você é isso, aquilo, outro. Mas a gente vê hoje, entendeu? Muitas pessoas feridas. Por quê? Porque líderes assumem um papel que Jesus não assumiu. E a gente até questiona, será que essa pessoa foi levantada por Deus mesmo? Agora tu gostou. Entendeu? Então, porque tem muita gente ferida aí. Já pensou a pessoa... brother, vamos pra igreja. Eu falo, não posso ir não, que eu fui expulso. Mas por que tu foi expulso? Porque eu votei no candidato diferente do pastor. Não, como é que explica isso pra Jesus, pastor? Como é que tu vai dizer pro Cristo que morreu na cruz pra salvar aquela alma, que tu tirou ela da comunhão da igreja por causa de um voto em candidato político? Como é que tu vai justificar isso pra Deus? E às vezes não exclui, com a assembleia, tipo assim, quem apoia e quem não apoia, a exclusão do irmão. Às vezes não fazem dessa forma. Às vezes a exclusão é sutil, é sorrateira. Sim. Vai isolando. Sabe, o irmão vai vendo o cara feia. Às vezes a pessoa é feia mesmo, não tem outra cara, mas é por aí. Aí o que acontece? Vai vendo a pessoa, o pessoal cochichando, a pessoa, tipo, fica um ambiente desagradável. Aí a pessoa sai, aí a pessoa, tá vendo, desviou. Mas quem tá desviado é quem falou que essa pessoa desviou. É? É. Não tá. Às vezes mas tem gente, rapaz, Jesus falou, ó, naquele dia...
muitos chamarão Senhor, não é isso? E ouvirá, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. E quando Jesus fala assim, eu não vos conheço, ele está falando, eu te conheço. Muito bem. Você, aqui não é para você. Entendeu? E aqui não é para você. Aí eu quero ver essa pessoa falando, porque Jesus falou, não, que naquele dia vai ter aquele que falou assim, não, mas eu curei em teu nome, né? Eu expulsei demônio em teu nome. Apartado. Será que ele vai falar também? Eu indiquei candidato no teu nome. Essa é legal, hein? Eu indiquei candidato no teu nome. Apartai-vos de mim, maldito. Enxerido, né? Porque esse candidato não era meu. Não era? Não. Será que vai ter pastor convertendo agora, ouvindo a gente aqui? Hã? Pastor se convertendo? Não, que às vezes você tem que pregar para crente, às vezes você tem que pregar para pastor. Mas a gente tá falando é para crente mesmo aqui. É para crente. Não é para ninguém se ofender que não seja crente, não. Olha só, não vejo problema de verdade, tá? Em um pastor pedir voto nos membros da igreja. O problema está em espiritualizar. Mas no templo não é isso? Não. Conta aí, como que... Vamos lá. Tipo assim, na visão insaniana, como que deve ser... Como deve ser o processo? Segundo a visão insaniana, a filosofia insânia, o pastor é um cidadão, é um agente político, como qualquer outro ali dentro. Não tem problema nenhum o pastor ter um candidato, reunir ali os membros da igreja, pedir ajuda para os membros da igreja, para poder votar no candidato dele e ele ser sincero com essas pessoas. Irmãos, olha só, a gente tem um candidato aqui, esse candidato, mas isso não no púlpito, tá? Sim. Usar o púlpito para isso não. E também não é imposição, é opção. É isso aí. É opção. E ele explicar com sinceridade. Sim. Olha só, é um candidato que é meu amigo, ou é um candidato que já nos ajudou aqui na igreja, fez alguma coisa pela igreja. Pô, vamos dar força para esse irmão, que quando a gente precisa, a gente tem alguém para pedir. Poxa, qual é o problema de você votar quem é próximo? Isso é legítimo, Sim. É legal, é ou não é? Eu tenho que votar em quem eu conheço. Ok. Os irmãos, eu acredito que vão cooperar com o pastor, vão entender, mas ele não espiritualizou o assunto. Entendi. O problema é quando você vai pro falar, né? Falar assim, ó, a gente orar para Deus ajudá-lo, que ele pode cair em tentação, ele pode mudar de rumo, que isso não aconteça com ele. O problema é quando você... o problema é quando você vai pro púlpito e diz que aquele candidato é o candidato de Deus. Que Deus mandou votar, que o voto é pela causa de Deus. Entendeu? A desonestidade tá aí. Não é você tipo pedir voto pro cara. O problema é tu tornar o cara uma divindade que Deus colocou ali para você votar nele. E na igreja, por exemplo, pode ter mais de um irmão que tem uma vocação política, né? Um desejo político e vai se candidatar. E de repente vai ter ali irmãos em disputa política. Decente. Você quer ver uma coisa? Entendeu? Nenhum problema. Mas, por exemplo, muitas das vezes, naquele plantel ali, naquele rebanho ali, naquele redil ali, quer dizer, o pastor indicou o candidato, ninguém mais pode ser candidato. Não existe isso. Que isso? Aí virou ditadura. Não existe não, mas isso existe. Deixa eu falar uma coisa pro senhor. Olha só. Na igreja que eu pastorei, tem candidato a vereador na igreja. 2, sei lá. Tem candidatos a vereador e tem um monte de gente que trabalha para outros políticos dentro da igreja. E aí o pessoal às vezes vem falar comigo e fala assim, poxa, pastor, tô trabalhando com fulano de tal. Eu falei, não tem problema algum. Não tem nenhum problema nisso. Pode trabalhar com quem você quiser. Deve ter gente na minha igreja que trabalha para uns 6 ou 7 candidatos diferentes. E todo mundo vive bem, ninguém briga com ninguém. Ah, pastor, pode pedir voto na igreja? Não, você pode conversar com o irmão do lado, você pode ter problema algum, é um direito seu. Agora, a igreja... Mas do lado, não dentro do templo, né? Você está falando. Não, no lugar de culto. Agora, você institucionalizar o voto é que é o problema. Você entendeu? Porque daqui a pouco só vai poder ficar na igreja os irmãos que votam no candidato que eu indico. Sim. Aí a igreja não é de Cristo, a igreja é minha. Ih, ferrou. Lascou, como diz o nordestino. Você entendeu? Vai sair.
Vai sair no... God bless you. Você entendeu? Sim. Se as pessoas têm que obedecer a mim, e só pode ficar ali dentro alguém que segue a regra que eu criei, a igreja não é de Jesus. Jesus não criou essa igreja. Meu Quem brother, criou isso foi é eu. muito sério, isso é muito sério. E tá quebrando paradigma, porque o modelo aqui de voto pela causa de Deus, isso existe. E outra, em época de eleição, muitas das vezes, é um momento de um sobrepeso, sabe? De uma carga, porque vai haver desagregação, vai haver apartheid, sabe? Dentro. E muitas das vezes tem irmão que sai da igreja justamente para trabalhar e votar naquele candidato que é diferente do pastor, e passa a eleição e ele volta. Entendeu? Porque não dá para conviver, sabe, votando ou apoiando um candidato que não é do pastor. Isso é verdade. Não estou sendo leviano, não. Isso daqui se prova. Ou seja, o que nos constrange na igreja, a não estar mais ali, ou talvez a não se sentir à vontade, não é mais o pecado. Não. Basta ter um candidato diferente do pastor que tu já não se sente mais à vontade na igreja. Agora já viu? Como é que é isso? Meu brother, eu tenho pastor, pedido de perdão do pastor aqui. Uma irmã nossa pediu... Tem que criar um quadro. Um quadro. Pedidos de perdão aí, né? Aparece aqui na televisão. Porque o que acontece? O que acontece? E tipo, pela graça de Deus, a gente com coragem e com a unção de Deus de se arrepender e de trazer isto para que pessoas que estão fazendo não façam mais. E pessoas que não fazem, justamente, não entrem por esse caminho, me compreende? Então não tem problema aqui, de fato, de confessar pecado, entendeu? Porque aqui a gente não tá para fingir, tudo é diante de Deus, sabe? Essa é a realidade, entendeu? E também não queremos atacar pessoas, nós queremos atacar o mal. Aí não importa onde ele esteja, entendeu? Não importa onde ele esteja. Aí, mas olha só, seu Luiz. A vida de um monte de gente. Sorriso lindo do seu Luiz. Olha só, a irmã foi e falou: pastor, meu pai está mal no hospital. O senhor poderia ir lá orar? Ele não era da igreja. Eu fui lá. Jesus atendeu a oração. Jesus tirou aquele homem do hospital. Ele testemunhou milagre. Ele que não era da fé, ele que não era da igreja, ele passou então a frequentar, passou a assistir aula de discipulado para ser batizado. Aí veio a eleição e eu militava. Aí no púlpito eu comecei a defender o meu candidato, que era do voto da causa de Deus, e demonizar o outro. Sabe o que aconteceu? Ele saiu da igreja. Não foi o diabo que expulsou da igreja, não? Fui eu. Meu pecado, infelizmente. E que Deus me livre, eu nunca mais quero fazer isso. Meu Deus me deu a chance de perdoar. Porque eu não fui chamado, entendeu? Para pregar o candidato tal. Eu fui chamado para pregar Jesus. Eu fui chamado para apresentar Jesus. Eu fui chamado para discipular as pessoas em Jesus. Ide por todas as nações, não é isso? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. E de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. E os sinais seguirão os que creem. E o evangelho é Jesus. É isto aí que nós temos que focar, meu brother. É até ser perseguido, até ser maltratado. Mas por que está sendo maltratado? Por que está sendo perseguido? Por que está sendo mal falado? Por seu amor a Jesus. É porque você ser perseguido por algo que não é pela pregação do evangelho, não é perseguição religiosa. Não é. Mas tem gente se acusando hoje, né? Acusando de ser perseguido por causa da sua religião. Mas não é. Entendeu? O cara é um criminoso, Porque você pegar o tempo do púlpito, as pessoas se deslocam das suas casas, da onde estão, para irem até a igreja. E a gente que é crente acredita que o Espírito Santo as leva. Sim. Para ouvirem a palavra de Deus. Para ouvirem sobre Jesus. Sim. Aí você usa esse tempo precioso que Deus separa para falar sobre
política e um candidato político. Isso é uma ofensa ao Evangelho. Isso é uma ofensa a toda a articulação que o Espírito Santo faz para colocar pessoas sentadas ali para te ouvir. Porque elas estão ali, Deus as levou para ouvir falar de Jesus, para ouvir falar de mudança de vida, para ouvir falar sobre uma forma de tratar o casamento delas, de libertar os filhos dela, de se libertarem dos seus pecados, de serem pessoas melhores. Não sobre política, pastor. Não, aí ali não é lugar para isso. Aí o culto vai para 3 horas, para 4 horas, porque tem a parte, às vezes, da oração, tem a parte do louvor, mas a parte política se estende. Entendeu? E outra, e quem sair do culto é amaldiçoado. Como assim a parte política? Tem parte política? Meu brother, rapaz, é voto pela causa de Deus, rapaz. Então o líder ali, ele tem a consciência, tá? Tranquila, que ele está falando de política, ele está apresentando o candidato e ele acredita que ele está justamente agradando a Deus com isto. Ficou sério, né? Isso é preocupante. Da caramba! Que Deus liberte como eu fui liberto. Livre! Para adorar o Senhor Jesus Cristo, meu brother. Rapaz, tô com 52 anos, eu saí da maternidade, eu não vejo mais a maternidade, ela tá longe. Agora eu só tô vendo o cemitério. E eu tá mais perto do cemitério. E a eternidade é logo ali, é sempre uma fronteira. Então eu vou estar vendo Jesus. Já pensou chegar lá só para descer? Aí não, né? Apartai-vos de mim, maldito? Meu pai, rapaz. Então, assim, pra resumir... Olha o olhar da minha esposa ali, séria ali, ela tá... Não é mole, não. Pra resumir, né? É importante frisar para as pessoas que elas têm o direito de votar em quem quiserem. Sim. Quem quiserem. E não devem aceitar a opressão de ninguém, seja quem for. Para a escolha dos seus candidatos. Sim. É o candidato que eu gosto, que eu não gosto, eu voto porque é mais interessante, porque esse faz o que eu quero, porque esse não faz. Isso não é problema espiritual da igreja. Isso é um assunto pessoal, civil, é um Bate direito. aí, brother. Não é brincadeira, não. Ai, meu pai. Quebrou o copo. Meu Deus do céu. A pessoa, ela tem que ser livre. Ela tem que estar num ambiente de igreja, um ambiente de comunhão, um ambiente fraterno. Um ambiente leve, não um ambiente opressor, em que ela fica com medo de olhar para o lado. Olha só, ela não votar no candidato do pastor, ela tá com medo de ir pro inferno por causa disso. Eu achava que o que levava a gente pro inferno era o pecado. Mas não, agora é o voto. E a pessoa não vê que tá sendo abusada, tá num relacionamento de abuso. Tipo, quando a pessoa tem medo de se expor... Entendeu? Na internet, porque não, isso daí o pastor... Olha só, rapaz. Mas você quer ver? Tem um candidato do... Como é que é? Candidato não, Jesus. Como é que fala? Esse é assédio emocional, não tem esse negócio? Assédio... Não é moral não, né? É emocional, não é isso? Por favor, pessoal da área jurídica aí, assessoria aí, nos ajude aí. Você todo lado aqui, mas... Você entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que a gente tentou aqui dizer... que as pessoas devem cumprir o seu direito. Sim. Façam o que quiserem. Né? Elas são livres para escolher os candidatos que quiserem. E não tem essa coisa de espiritualizar o voto, nem o voto da casa de Deus, nem o voto do pastor Y ou X, que é o melhor voto ou é o voto certo. Não tem esse negócio de voto certo e voto errado. Existe o voto que você quer fazer. Vote em quem você quiser. E acabou. Você não pode ficar constrangido por exercer um direito. Sim. Você entendeu? Por ninguém. Nem o pastor pode me constranger, nem o irmão do lado, nem meu pai, nem minha mãe, ninguém. É um direito seu. E me assegura até o direito de não votar. E se não quiser, não vota. Porque voto é se associar. Eu posso, tipo, não quero me associar a ninguém. E outra, é isso que eu tenho falado lá na igreja, né? A mudança que houve, né? A perestroika que houve na minha vida, né? Então, o que aconteceu? Eu falei, meu brother, o meu voto vai refletir o que eu acredito.
Entendeu? Agora você vota em quem você quiser votar, você vota em quem você quer votar, entendeu? E eu posso até não querer votar. E outra, de repente você também vai ver... é um direito não votar. Direito. E você vai de repente me ver numa foto com um candidato que eu acredito, né? Que tem brother, ou sister, minha ali, que eu acredito, e vai ver foto comigo no Facebook. Você pode acompanhar o meu voto, como você pode não acompanhar o meu voto. Me compreende? E também eu agradeço a Deus de pessoas, bons cristãos, que estão na política, entendeu? E são servos de Deus ali, no sentido de servir bem a população, entendeu? Então, nenhum problema. As pessoas de bem, as pessoas que querem o bem, as pessoas que querem glorificar a Deus, entendeu? Sirva o Senhor, né? E se tem essa oportunidade na política, que vá, entendeu? Que vá. Tá ligado? O senhor tá bem, pastor? Vai dar certo, não vai? Mas é deixar claro para as pessoas que não aceitem essa opressão, porque isso não vem de Deus. Não vem. O medo não vem de Deus, isso está na Bíblia. E muito. Medo não é de Deus. Brother, Deus não opera por alguém isso. contou, eu não sei, mas está na Bíblia ali 365 vezes. Quer dizer, não tenha medo, quer dizer, não temos. Aí como é que eu vou para a igreja para ficar com medo? Ou senão vai se esconder. Lembra da... A gente já tratou esse assunto aqui, igreja que proíbe de jogar futebol. Aí o camarada vai para um campinho bem escondido para jogar a bola ali pro irmão não ver, para não caguetar ele pro pastor. Né? Aí a pessoa, tipo assim, aquela opressão, não pode saber em quem eu voto. Não, oh, meu Deus do céu. Não, e deixar claro, é importante deixar claro também para as pessoas. Então deixa assim, claro. Vote em quem você quiser. Não deixa dominar na sua mente o conceito de voto certo ou errado. Não tem esse negócio de voto certo ou voto errado. Tem um voto que você quiser fazer. Você escolhe e ninguém pode lhe julgar por isso. É só uma escolha. Você entendeu? Sim. Parar com esse negócio de eu ficar usando referência de que um é bom e um é mau. Sim. Um serve, outro não serve. Você vota em quem você quiser, eu voto em quem eu quiser, e cada um cuida da sua vida e todo mundo vai ficar feliz. Ué, mas não é um direito? Faz o que você quiser, e isso vai aliviar as tensões. Rapaz, quantas pessoas viraram inimigas? Pessoas com histórias lindas de amizade, que suportavam. Era vascaíno, outro flamenguista, suportava, de repente, outras diferenças lá, mas a diferença política não suportou. Quebrou, acabou, arruinou a amizade. Olha que coisa terrível. Deus nos livre. O senhor quer deixar algum recado pra gente terminar aqui, pastor? O recado é o que você deu. Olha para aquela câmera essa ali. Recado que você deu. Não aceite relacionamento abusivo. Brother, quem está em Cristo, nenhuma condenação. O quê? Se não é pecado, tá? Então você pode, sabe, decidir aí, escolher, sabe? É uma questão pessoal. Eu quero ter peso na minha consciência pelos meus pecados, não pelo meu voto. Certo ou errado, pastor? Certo, mas às vezes o voto também dá ruim, aí dá uma consciência pesada. Então, pessoal, a gente agradece vocês. Aqui é honestidade. Às vezes não dá certo, não. A gente agradece vocês, que Deus abençoe. Esse é mais um episódio maluco do Perplexo. Até o próximo. Fiquem com Deus.